Rê, o Joaquim tem autismo. E ela, calma, pode não ser, mas eu via no olho dela que, tipo assim, Eu sei que é. pode ser. E aí você tem, então, o seu primeiro, né? E único, até agora, espero que tenha mais, filho, né? Você tem um filho e nasce aí o Joaquim. Você estava com quantos anos de casado quando nasceu o Joaquim? Eu tava com 3. 3 anos de 3 casado, anos. igual eu. 3 anos de casado, nasce o Joaquim, né? E como é que foi o nascimento de Joaquim, esse início? É uma experiência Maravilhosa, incrível, né? né? Nossa, não é mais porque ele foi muito desejado, não foi nada, aconteceu, tal. Então, assim, foi muito Planejado e legal, né? Foi... Não tem nem palavras, né, para descrever, assim, a Que é esse momento, emoção, né? o quanto é maravilhoso, né? Você Sim. gestar uma criança e depois que nasce, né? É um desafio, né? É uma adaptação, toda uma adaptação de novo, né? Como família, como casal, como pessoa, você se redescobrir, né? Tipo, Sim. tá, não sou mais só eu, tem uma pessoa dependendo de mim. Mas é maravilhoso. E aí é muito doido porque parece que as coisas se encaixam, né? Porque você fez aquele teste vocacional, fez TO, e aí você tem um filho, e aí você descobre que ele é autista, que ele está no espectro Sim. autista. Com quanto tempo vocês começaram a desconfiar e com quanto tempo você fechou um diagnóstico? E quando ele tinha 1 ano e 7 meses, a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque ele Ok. não falava. Na verdade, tem uma história que, obviamente, você não vai lembrar, mas quando ele tinha 9 meses, eu falei assim pra você: você não acha ele estranho? Ele não faz igual o Davi e a Luísa. Ele não interage assim, né? Aquela coisa da criança de jogar os bracinhos, de rir pra qualquer pessoa. Ele não fazia. E eu lembro que um dia num restaurante eu comentei com você, e você falou assim: mas o pai é muito sério. Seu sogro é muito sério. Pode Falei ser, isso. pode ser Puxou genético, eles. né? Puxou pra eles. É verdade, né? Tal, porque aí também a gente quer. A gente não quer, né? Não, e assim, a gente fica comparando com o outro. Sim, sim. Né? lógico. Tipo, ainda mais os sobrinhos, que eram pequenos também. Mesmo, Era, quase, era, né? era o que tinha de mais próximo pra mim, que eu Davi lembrava. tem um ano a mais. Um né? ano a mais, né? E assim, a Luísa, principalmente, eu fiquei muito com ela quando pequena, então eu tinha muito vivo isso, né? A Luísa sempre foi muito dada, Ah, né? e ela Então, falou com 11 meses, né? então, assim, o falar, ainda com 9 meses, eu ainda não achava, mas era essa interação mesmo, né? Tipo, sabe criança no mercado, que você tá na sua frente no colo e você brinca, a criança já ri, já esconde a cabeça e tal. O João não fazia. Era muito sério. Isso já era uma característica, mas a gente nem imaginava, né? Sim. E aí passou. Quando ele fez 1 ano e 7 meses que eu comecei a falar, não, tá errado. Ele não fala nenhuma palavra. Né? Não é normal. A maioria das crianças com 1 ano e 7 meses já estão falando palavras soltas, né? Falando errado, mas estão falando, estão tentando se comunicar. Ele não tenta. Então, assim, ele não tentava, Dô, assim, ele fazia as coisas por ele mesmo. Então, assim, com 1 ano e 7 meses, ele subia nas coisas para pegar. Porque, tipo, eu não Em vez de ir consigo pra me lá comunicar, pedir. eu vou me dar um jeito, né? Então, com 1 ano e 5 meses, ele subia em cima do fogão para pegar o negócio. Com 1 ano e 5 meses, ele subiu em cima da cômoda. E aí você fala, mas pôs uma cadeira. Não, ele escalava, né? Então, assim, tudo isso eram indícios de que, tipo, tinha alguma coisa errada. E aí, por conta da terapia ocupacional, eu rapidamente falei, tem alguma coisa errada, vamos procurar ajuda, né? E aí a gente foi no médico, o médico falou que ele não tinha nada, que ele era mimado. É mesmo? E aí, por conta do que eu estudei, eu falava, não é mimado, eu sei que tem alguma coisa. E aí, eu fiz totalmente contrário que deve ser feito, né? Primeiro você vai no médico, aí o médico vai começar a avaliar e você vai fazer terapia. Sim. Eu já fui numa fono, mas por conta da minha experiência com, Sim, né, sim. com os transtornos, eu já falei, peraí, se for um atraso na linguagem, é uma fono, vou na fono. Aí levei ele numa fono, aí ele fez uma avaliação numa fono. No meio do caminho, ele sofreu uma queimadura. Não sei se você lembra da queimadura do braço que ele teve. Foi uma queimadura bem feia que ele teve. Ele Não lembro. abriu um forninho e colocou a mão. E o forninho estava na tomada. Aqueles forninhos antigos que, né, ele ligava e ficava fazendo barulho mesmo depois de desligado. Aí ele colocou a mão e aquela haste, né, que ferve ali, pegou no braço dele. Aí esse foi um alerta, porque ele queimou o braço, fez uma queimadura. Na hora, não parecia feia.
Aí eu passei uma pomada, era de noite, ele dormiu a noite inteira. Qualquer queimadura, a gente fica com dor. E aí, ele não expressou dor. Aí, no outro dia, quando ele acordou, a queimadura estava em carne viva. Meu Deus. Aí, eu tenho uma amiga que trabalha no hospital de queimados, mandei uma foto pra ela. Ela falou, corre pro hospital, essa queimadura é de 2º grau. Ela falou, ele não tá chorando? Aí eu, não. Mas ele não reclamou? Quando que ele queimou isso? Ontem à noite. Ele dormiu? Eu falei, ele não deveria ter dormido. Aí eu falei, tem uma coisa estranha. Aí eu comentei com a fono. Falei, tem alguma coisa errada. Aí ela, vamos ver e tal. Porque, assim, todo profissional não vai chegar e falar, né? Exato. Ele né? não quer, né? E ninguém Rotular. quer, né? Ele não quer rotular também. E aí fui pro hospital, fizemos todo o processo, cuidamos daquela queimadura e tal. Ok, quando eu conto isso pro neuro, aí já é um alerta, assim, gigante, né? Porque uma das características é o limiar de dor, né? Que eles não têm esse limiar que a gente bateu e, tá doendo, né? Demora um pouco mais, precisa ser algo muito... E, assim, foi algo sério que ele não percebeu, assim. Ele não mexia, ele não chorava. Ele chorava quando eu mexia, mas porque ele não queria que eu mexesse, não porque doía, porque não tinha dor. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer a fono. Mas aí a fono, com muito amor, que eu falo assim, que ela foi um anjo na vida do Joaquim, na nossa vida, assim, até hoje eu tenho contato com ela, eu falo isso pra ela. Você foi usada por Deus, porque ela poderia ter falado, traz na linguagem, vou tratar seu filho aqui e pronto. Ela me incentivou a procurar um neuro, ela me indicou o neuro. E aí eu, muito resistente a princípio, porque eu falei, mas muito pequeno, eu vou levar lá, será, né? E aí conversei com uma amiga da faculdade, ela falou, Letícia, leva, é melhor, pega pelo excesso, né? Se não for nada, o neuro vai falar, tal. E aí essa fono já falou, começa a TO. É mesmo? Começa a fazer TO. E aí eu, será? É tão pequenininho, né? E aí eu comecei, né? A fono, comecei a TO. E aí com quase 2 anos e meio que eu fui procurar o neuro. Tá. Então, assim, não foi rápido, né? Porque eu já estava na negação. Eu acho que foi rápido em relação à maioria. Sim. Mas era uma negação, né? Tipo, até porque a mãe falava, não tem nada. É o jeitinho dele, né? E aí é isso que a gente quer ouvir, né? Sim. Então, então não vou procurar reafirmar não, o que a né? gente Então, quer. mas aí eu fui vendo, né? Dentro de casa, que não era, né? Ele deitava no chão e ficava rodando as rodinhas, né? Ele não... Ele parecia que ele estava dentro de uma bolha, assim. A gente chamava, ele não respondia. Mas eu sabia que ele ouvia. Mas aí o médico, não, vamos fazer os testes, né? Porque pode ser também, né? Pode. E aí, nesse processo, lentamente, né? Porque eu poderia ter feito mais rápido, mas lentamente, assim, eu fui no médico, aí, 4 meses depois eu fui fazer o exame do ouvido. Então, assim, não foi nada, assim, eu fui hoje e resolvi. Porque a sensação que dá é que eu fiz tudo muito rápido. Várias pessoas falam, nossa, foi muito rápido. Eu falo, não, gente. De 1 ano e 7 meses, eu fui ter o diagnóstico com 2 e 11. Foi mais de 1 ano nesse processo de será que é, será que não é? Quando a fono me deu a deixa do neuro, eu fui procurar o que era autismo a fundo. Porque, assim, eu tinha tido na faculdade, mas aquela pincelada, né? E aí eu fui procurar. E eu falo assim que Deus foi muito cuidadoso com o Joaquim, né? Porque eu falo, é a vida dele, né? E aí eu entrei no YouTube. Coloquei autismo, características do autismo. Aí apareceu uma psicóloga com uma blogueira fazendo uma série que chamava Conversando com o Especialista. Aí eu cliquei lá. Aí eu assisti, eram 7 vídeos. 7 vídeos, assim, só faltava falar o nome do jogo. E aí? Aí eu entrei em crise. É? Porque foi assim, eu assisti à noite o negócio, eu não dormi. Não dormiu? Não dormi, porque aí eu fiquei louca procurando as coisas na internet, né? E aí eu falei, o Joaquim é autista. Eu falo assim que o Espírito Santo falou ali, seu filho tem autismo. E aí eu chorei muito, 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 porque ninguém quer. Sim. Né? Ninguém sonha em ter um filho com nenhuma dificuldade. Sim. Né? E aí eu fiquei muito triste, a princípio, né? Falei, o que vai ser? Porque aí você ouve... E essa é a parada, né? Você ouve coisas assim que você fala, meu filho vai ser assim. Né? Vai casar? Vai estudar, vai falar. Vai falar, porque naquela época não estava nem falando. Porque era o meu foco, era ele falar. Eu falava, não vai falar. E aí, eu ouvi tudo aquilo. No outro dia, a fono foi em casa, que o Joaquim chorava muito na fono, porque era a questão do contato, né?
E ele tinha uma resistência, mas não era uma resistência de não deixar. Ele chorava. E ela falou, vou na sua casa, vamos ver se eu no ambiente dele seja melhor, tal. Aí quando chegou lá, eu chorei muito com ela. Falei, o Joaquim tem autismo. E ela, calma, pode não ser, mas eu via no olho dela que, tipo assim... Eu sei que é. Pode ser. E aí ela falou, procura o neuro, vai no neuro, faz todo o processo, faz todos os testes. E aí, se for, Letícia, tem tratamento. O Joaquim é muito inteligente, porque ela já via ali nele, né? Falei, tá bom, eu vou. E aí eu lembro que eu fiquei 3 dias assim, eu olhava pro Joaquim, eu não via futuro. Uau. Eu olhava e falava assim, o que vai ser? Não via perspectiva, sabe? Porque eu falo, a gente sonha, né? A gente sonha o tempo todo. Ai, nossa, o que será que o Davi vai ser? Ai, será que vai jogar bola? Será que vai ser pastor? Será que vai fazer uma faculdade tal? Ai, ele gosta de tal coisa. A Luísa gosta de desenhar. Será que vai fazer alguma coisa virada para arte? A gente pensa o tempo todo assim. É natural a gente olhar para os nossos filhos e idealizar coisas. Futuros. Vai acontecer? A gente não sabe, mas a gente idealiza. E a gente não tem nada que breque isso, né? Que fale, não vai acontecer. A gente pode pensar. Não, isso é coisa da minha cabeça. Né? Ah, não pode ser que não aconteça. E aí, ali eu perdi, assim, foram 3 dias. 3 dias. 3 dias, assim, eu fiquei assim, eu olhava e falava. No terceiro dia, eu falei pro Felipe, Fi, eu acredito, o Joaquim vai conseguir. O que depender da gente, ele vai conseguir. A gente vai fazer tudo o que a gente puder. E acabou, eu nunca mais olhei pro Joaquim sem perspectiva. Com uma dúvida. Eu tinha certeza. E aí, eu procurei o médico, fui em 3 médicos diferentes. Um falou que achava que ele tinha alguma coisa, o outro falou que ele poderia ter, mas que ela ia ficar observando uns 6 meses. Eu, como TO, falei, 6 meses é muita coisa, né? Eu vou em outro médico. Tempo, E aí, no terceiro médico, eu contei toda a história dele, todas as características, mostrei vários vídeos e tal. Ele falou, olha, olhando hoje seu filho, porque já fazia 1 ano, TO e fono, então ele já tinha ganhado muita coisa. Aí o médico falou, olhando pro Joaquim hoje, eu falo pra você, o seu filho tem traços... Mas eu não vou colocar ele dentro do espectro. Não vou te dar um CID, né? CID. Mas eu não posso esquecer do histórico. Não posso esquecer do começo, do que vocês vivenciaram. Porque o autismo, ele pode ir se diluindo e chegar lá na frente e ninguém perceber. Mas é uma história e eu não posso simplesmente falar pra você, não, ele não tem nada. Porque eu acho que é o que você quer ouvir. Só que foi interessante que quando eu saí dessa médica que falou que achava que podia ter alguma coisa, mas que ela queria observar 6 meses, eu saí mal dali. A mãe estava comigo e eu falei assim para ela, falei, mãe, é esquisito, mas eu deveria estar feliz com isso, eu não tô. Aí a gente orou e a gente falou que o que o médico, se o próximo médico falasse, colocasse paz no nosso coração. E aí, a hora que o médico falou assim, então eu vou colocar o Joaquim dentro do CID, do espectro, vamos fazer aba, vamos fazer fono, vamos fazer TO, vamos fazer não sei o quê, faz de tal jeito, e a gente vai se ver daqui 6 meses, não sei o quê e tal. Veio uma paz, assim, tanto em mim quanto na mãe. A gente saiu dali feliz. Feliz com o diagnóstico. Porque ali era um caminho traçado. Sim. Né? Então, assim, às vezes as pessoas... Eu sei o que é, né? Eu sei essa é a realidade diante de nós, vamos arregaçar as mangas e fazer agora. E aí ele falou, eu quero ver o Joaquim daqui 6 meses e tal. Então, tá bom. Saí de lá, já fui atrás do ABA, né? Aumentei as horas da TO, aumentei as horas da fono e vamos fazer.